Olá, pessoal. Prosseguindo com o nosso Poder Judiciário, nós vamos falar agora da Justiça Trabalhista, a Justiça do Trabalho, cujas normas estão anunciadas nos artigos 111 a 117 da Constituição Federal. Muito bem, lembrando daquele esqueminha nosso em que nós falamos da classificação da jurisdição, da justiça quanto aos órgãos, que nós vimos que a jurisdição quanto aos órgãos ela pode ser especial ou comum, e que a jurisdição especial, as justiças especiais, as justiças especializadas são três: a militar, a eleitoral e a trabalhista, que nós vamos ver agora. A gente costuma dizer que as três são justiças especiais, porque cada uma tem uma especialidade. E nós vamos ver agora qual que é a especialidade da Justiça do Trabalho. E que, além das justiças especiais, tem as outras duas justiças chamadas justiças comuns, a federal e a estadual. Quando alguém vai ao judiciário buscar o seu direito, ele precisa saber primeiro em qual justiça que ele vai. São essas as justiças que existem no nosso país. Então, primeiro ele vê se o direito dele se enquadra numa das três justiças especiais. Se não for, ele terá que ir até a justiça comum. E na justiça comum ele precisa saber se a causa é da competência da federal. Porque se não for das justiças especiais, será então da justiça estadual, que é a competência residual. Ou seja, que não for das três especiais nem da federal, será da justiça estadual. Mas agora nós vamos falar da justiça do trabalho, né? Naquele quadrinho nosso do Poder Judiciário, que nós já mostramos para vocês, aí está destacado a justiça do trabalho. Ela faz parte do Poder Judiciário da União, ela é sustentada pela União, paga pelo governo federal e tem, como a justiça eleitoral, até 4 graus de jurisdição. Então, tem a primeira instância, lá no juiz do trabalho, lá na vara, tem o segundo grau, a segunda instância, que são os TRTs, tem o terceiro grau, que é o TST, Tribunal Superior, e, eventualmente, excepcionalmente, o quarto e último grau, que é o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. No artigo 111 da Constituição, vai dizer quais são os órgãos da Justiça do Trabalho. Estes órgãos têm o TST, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior, que fica em Brasília, tem os juízes do trabalho, né? Os juízes do trabalho, como nós já dissemos, não é a pessoa, o cargo, são órgãos do Poder Judiciário e, especificamente, os juízes do trabalho são órgãos da Justiça do Trabalho, né? Reparem que essa redação foi dada pela emenda constitucional no 24 de 1999, que foi a emenda que extinguiu os chamados, então, classistas. Hoje, só nós temos juiz de trabalho que é togado, que faz concurso. Nós vamos falar mais. Muito bem. Quando se diz que as justiças são especiais, porque cada uma tem uma especialidade, cada uma trata de uma matéria, cada uma é competente para uma determinada matéria. No caso da Justiça do Trabalho, nós costumamos dizer que a especialidade dela, ela é uma justiça que vai tratar de relações de trabalho. Então, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as causas relativas às relações de trabalho. Anteriormente se dizia relações de emprego. Era mais limitado, era mais restrito. Era só essa relação de subordinação entre empregado e empregador. Mas a emenda constitucional 45 ampliou, né, a competência da Justiça do Trabalho e hoje, então, costumamos dizer que é a relação de trabalho, que é algo mais abrangente. Não podemos esquecer que essa Justiça do Trabalho, ela tem essa preocupação de, à medida do possível, sempre que surge a oportunidade, ela quer ampliar a sua competência, que nós vamos comentar a seguir. Muito bem. Nós vamos ver no artigo 114 qual que é a competência da Justiça do Trabalho. Mas antes, é oportuno observar o seguinte: a Justiça do Trabalho é considerada hoje, sem dúvida, a justiça mais ágil do nosso país, aquela que julga de forma mais rápida, né? Essa justiça, é bom que se diga, ela não existe em todos os países, pelo menos nos países mais avançados. Não existe Justiça do Trabalho nos Estados Unidos, não existe na Alemanha, na China, então nem se fala, né? Então, a Justiça do Trabalho é uma justiça que existe em poucos países. No caso do Brasil, foi criada na época do Getúlio, lá na década de 40, né? No início da década de 40, e ela, então,
eventualmente, né, de vez em quando, ela sofre um bombardeio por parte da mídia, né, acompanhado pelo empresariado, que costuma queixar que a Justiça do Trabalho ela tem uma postura de proteger a classe trabalhadora, né? Então, que ela seria